Aulas de Física com o professor Cazé. Vamos iniciar o conteúdo de hoje falando da classificação dos movimentos. Então, logo após vocês terem visto a correção da atividade avaliativa, vamos a alguns conceitos agora. Eu estou o tempo todo falando de movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, defini para vocês o que é um movimento retilíneo uniforme, mas eu não falei dos outros movimentos, então agora nós vamos classificar os movimentos. Vamos imaginar que isso daqui é uma pista, é uma estrada. Aqui seria o início dela. E vamos ter aqui o quilômetro, vamos supor que seja o quilômetro 200. Vou considerar esse sentido aqui, da esquerda para a direita, como sendo o sentido positivo. E o sentido da direita para a esquerda como sendo o sentido negativo. O que isso significa? Isso significa que se um móvel estiver aqui se deslocando nesse sentido da via, sua velocidade será positiva. Se estiver para a esquerda, sua velocidade será considerada negativa. Bom, para ilustrar essa classificação quanto ao sinal da velocidade, vamos imaginar o seguinte: nós temos aqui dois carros, um azul e o vermelho. O azul ele está nesse sentido aqui, ó, no sentido em que a quilometragem da pista está aumentando. Aqui o quilômetro 0, aqui o quilômetro 50, aqui o quilômetro 100. Vou colocar mais abaixo, quilômetro 100. Aqui o quilômetro 150 e aqui o quilômetro 200. Bom, observemos o seguinte. Se esse carro azul estiver a uma velocidade de 50 km por hora, daqui a 1 hora ele vai sair do quilômetro 100 para o quilômetro 150. Então, daqui a 1 hora ele estará aqui, ó. Então, a quilometragem da pista aumentou. Toda vez que ele está nesse sentido orientado positivamente, dizemos que essa velocidade é uma velocidade positiva. Agora vamos considerar esse carro vermelho também a 50 km por hora. Ele está aqui no quilômetro 150. Nesse sentido que ele está, daqui a 1 hora ele vai passar pelo quilômetro 100. Vai estar passando por aqui, que é o quilômetro 100. Então notem que a quilometragem da pista diminuiu de 150 para 100. Então teve uma redução. Nesse caso, dizemos que esse movimento é retrógrado, tá? Porque ele está retrocedendo na quilometragem da pista. Então dizemos que o sentido é positivo e o movimento é progressivo quando o móvel estiver se deslocando na mesma orientação da pista, na mesma orientação positiva da pista. Então, nesse caso aqui de cima, o movimento é chamado de progressivo, porque à medida que o tempo passa, a quilometragem da pista vai aumentando. No caso do carro vermelho, dizemos que esse movimento que ele está executando é um movimento retrógrado. É retrógrado porque ele está retrocedendo na pista. À medida que o tempo vai passando, a quilometragem da pista está diminuindo. Então, a orientação, quando é nesse sentido, dizemos que a velocidade é negativa nesse caso. Ó. E nesse caso aqui, dizemos que a velocidade é positiva. Notem que, em se tratando de rapidez, de evolução e rapidez, ambos estão à mesma velocidade. Esse aqui vai deslocar-se 50 km em 1 hora, e o vermelho, esse aqui também vai se deslocar 50 km em 1 hora. Então, a velocidade em módulo é a mesma, o módulo da velocidade é a mesma. Dizer que o módulo é a mesma quer dizer que eles vão percorrer deslocamentos iguais, distâncias iguais em tempos iguais. Só que um está para um lado e outro está para o outro. Eles vão percorrer distâncias equivalentes, porém para sentidos opostos. Agora, em relação à evolução, à rapidez, vamos dizer assim, conforme nós vimos aqui, ó,
a rapidez do azul é a mesma rapidez do vermelho, que é 50 km por hora. Então a evolução da rapidez é a mesma. Agora vamos imaginar que essa rapidez, né, essa evolução, ela vai diminuindo. Não importa se está para a direita ou para a esquerda, se está diminuindo, o módulo do número que representa a velocidade vai diminuir. Aí dizemos que o movimento é retardado. Então existem 3 tipos de movimento quando estamos falando da rapidez, né, da velocidade dele. Então, dependendo dessa evolução de rapidez, o movimento ele pode ser classificado como uniforme, acelerado ou retardado. O movimento é uniforme quando a velocidade é constante, não tem mudança na sua velocidade. Um móvel que está a 50 km por hora ele vai permanecer a 50 km por hora do início ao final. Então, nesse caso aqui, quando é constante, a velocidade dele é constante. Por outro lado, ele vai ser acelerado quando a sua velocidade aumentar, independente dessa velocidade ser positiva ou ser negativa. Tá? Se o módulo da velocidade está aumentando, então vamos dizer que ele é acelerado. Então aqui a velocidade aumenta. Tá? Vou escrever módulo, o módulo da velocidade aumenta. É quando dizemos que a pessoa está acelerando, quando a pessoa sai com um carro, por exemplo, do repouso, até atingir uma determinada velocidade, ele tem que acelerar. Quando chega em certa velocidade, ele mantém o acelerador num ponto ali, de modo que a velocidade fique constante. Na física, a gente vai dizer que quando a velocidade é constante, não há aceleração. Então, o movimento é uniforme. E quando a velocidade aumenta, está recebendo uma aceleração, o movimento é chamado de acelerado. Do mesmo modo, quando o módulo da velocidade está diminuindo, quando a rapidez desse movimento do móvel está sendo uma rapidez menor à medida que o tempo passa, então dizemos que o movimento é retardado. É quando um automóvel, por exemplo, está em processo de frenagem. O automóvel está na estrada, por exemplo, a 100 km por hora, o motorista avista um radar de 60, o que ele vai fazer? Ele vai pisar no freio. Nesse momento, a velocidade do veículo vai diminuir. Então, dizemos nesse período de redução de velocidade que o movimento é retardado. Então, nesse caso, o módulo da velocidade diminui. Só lembrando que eu estou falando em módulo porque eu não estou levando em consideração se o movimento ele é progressivo ou retrógrado. A velocidade é progressiva, é um movimento progressivo ou retrógrado, não importa. Para caracterizar se ele é acelerado ou retardado, não vai ser indiferente para a gente saber se o móvel está indo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Vai ser irrelevante esse fato. Bom, agora a gente vai fazer uma classificação analisando os sinais da velocidade e da aceleração. Bom, vamos observar o seguinte. Quando a velocidade é positiva, dizemos que o móvel está se deslocando no sentido positivo da trajetória, sentido orientado como positivo. É o caso desse automóvel azul aqui. Está da esquerda para a direita, eu estou considerando essa orientação como sendo positiva. Então quer dizer que se esse veículo sofreu uma aceleração positiva, a aceleração positiva vai impulsionar o veículo nesse sentido, no sentido positivo da trajetória. Então quando a velocidade é positiva, ou seja, o móvel está nesse sentido e sofre uma aceleração positiva, então o móvel vai aumentar a velocidade nesse sentido. Então esse movimento vai ser acelerado. Então vamos dizer que o movimento é acelerado também quando uma velocidade maior que zero, que aí o móvel está nesse sentido, e aí você tem
uma aceleração também maior que zero. Agora vamos considerar o caso desse automóvel vermelho aqui. Ele está vindo no sentido negativo, da direita para a esquerda. O sentido dele é negativo. Então, quer dizer que a velocidade dele é uma velocidade negativa. Então, a velocidade dele aqui é menor que zero. Se ele sofreu uma aceleração negativa, a aceleração negativa vai impulsionar ele nessa direção, nesse sentido. Então, a aceleração negativa vai aumentar a velocidade dele. Então, o movimento vai ser acelerado, porque vai aumentar a velocidade. Agora, vamos novamente pensar nesses dois casos, mas vamos pensar no seguinte, ó. Esse veículo azul, ele está a uma velocidade, vamos supor, de 50 km por hora da esquerda para a direita. Então, a velocidade dele é positiva. Se eu inserir aqui uma aceleração menor que zero, isto é, uma aceleração negativa, a aceleração negativa vai empurrar ele no outro sentido. Ora, se ele está correndo da esquerda para a direita e recebe uma aceleração da direita para a esquerda, vai diminuir a velocidade. Então ele vai ser retardado. Sua velocidade vai ser retardada. Então dizemos que o movimento vai ser retardado quando a sua velocidade é positiva e a aceleração é negativa, porque um está empurrando para um lado e outro para o outro. Então, se a velocidade é maior que zero e a aceleração é menor que zero, vai ser retardado. Também há um outro caso. Qual outro caso? O caso desse vermelho. Ele está indo para a esquerda, então a velocidade dele é negativa. Se eu colocar uma aceleração negativa também, aumenta a velocidade. Mas se eu impor uma aceleração positiva, vai empurrar ele ao contrário, no sentido contrário. Então a velocidade dele vai diminuir. Se a velocidade diminui, a gente está falando então do movimento retardado. Por isso que dizemos que quando a velocidade e a aceleração têm sinais opostos, o movimento acaba sendo retardado. É o que acontece aqui no caso do vermelho. A velocidade dele é negativa. Se você coloca uma aceleração positiva, o movimento vai ser retardado. Por que é chamado retardado quando tem sinais opostos? Porque nesse caso você tem uma força da aceleração para um lado, da velocidade para um lado, e a força da aceleração para o outro lado. Então isso vai diminuir a velocidade. Agora, quando a velocidade e a aceleração estão indo no mesmo sentido, isso aumenta a velocidade, e aí é chamado de acelerado. Resumindo, movimento acelerado, velocidade e aceleração com o mesmo sinal. Retardado, velocidade e aceleração têm sinais trocados. Então, agora, só relembrando, nós falamos de velocidade média na aula passada, como sendo a velocidade média a razão entre a variação do espaço e do tempo. Dizemos que a velocidade média é a razão entre a variação do espaço sobre a variação do tempo. Δs ou Δd é a variação da distância ou variação do espaço. Tem duas formas de se escrever isso, Δs sobre Δt, ou alguns autores também usam isso aqui, variação da distância sobre a variação do tempo. E nós também vimos que no sistema internacional, a velocidade média, a gente coloca assim, no SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, a velocidade média é dada por metro por segundo. E no sistema MKS, eu acho que eu não falei isso para vocês, é dado em quilômetro por hora. Tá? Então, quando fala Sistema Internacional de Medidas, é metro por segundo. No MKS, quilômetros por hora. Bom, e agora nós vamos falar sobre a aceleração média. O que é a aceleração? O que a aceleração faz em si? Da mesma forma que nós vimos que a velocidade é a razão entre o espaço e o tempo, a aceleração ela é a razão entre a velocidade. O que a aceleração faz? Quando você acelera um automóvel, você aumenta a velocidade. Aumenta a velocidade à medida que o tempo passa.
Por isso que a aceleração média, que a gente chama de AM, a aceleração média vai ser a variação da velocidade de acordo com a variação do tempo, ou seja, dividido pela variação do tempo. Isso aqui é a aceleração média. Se eu quero a aceleração média em um intervalo de tempo de 3 segundos, eu pego a variação da velocidade nesses 3 segundos e divido essa variação da velocidade por 3. Aí eu vou ter aceleração por segundo ao quadrado. Bom, é muito comum no mundo automobilístico falar da potência do motor de um automóvel em cavalos e no tempo que ele leva para alcançar 100 km por hora. Hoje você tem aí alguns carros que atingem 100 km por hora em até menos de 10 segundos. Em nosso caso aqui, nós vamos considerar que o automóvel ele parte do repouso e atinge a velocidade de 100 km por hora em 40 segundos. E aí nós queremos saber qual foi a aceleração média desse automóvel. Aceleração média em qual intervalo de tempo? Nesses 40 segundos. Notem que o automóvel está partindo do repouso. Então a velocidade inicial dele é 0. Então essa variação de velocidade que está sugerindo aqui na fórmula, esse ΔV, que é a velocidade final menos a velocidade inicial, e aí é importante deixar isso claro aqui, ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial, é a variação de velocidade. O mesmo acontece com ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial. Mas se ele partiu do repouso, nesses 40 segundos a variação de velocidade foi de 100 km. Por quê? A velocidade inicial dele é 0. 100 menos 0 vai dar 100. Então, não preciso fazer cálculo para achar a variação da velocidade. Então, uma informação que eu já tenho é que a variação da velocidade é de 100 km por hora. Qual é a outra variação que nós precisamos? A variação do tempo. E a variação do tempo, 40 segundos. Porque começou a contar a partir do momento em que o automóvel começou a sofrer aceleração. Então, ele levou 40 segundos nesse processo. Então, o tempo é de 40 segundos. Agora, notem o seguinte. A velocidade aqui está em quilômetros por hora. E aqui o tempo está em segundo. Ou eu passo esse 40 segundos para hora, ou eu passo 1 hora para segundo. Porque a aceleração ela é dada em metro por segundo ao quadrado, que é a mesma unidade do SI, o Sistema Internacional de Medidas. Então, o que é da aceleração aqui? Em metro por segundo ao quadrado. Bom, então, eu vou passar quilômetro para metro e hora para segundo. Como que eu faço essa conversão? Não precisa se preocupar com fórmula, tá? O que nós temos aqui é que o automóvel se desloca 100 km em 1 hora. É isso que significa 100 km por hora. É exatamente isso que está aqui. Ora, 100 km dá quantos metros? Cada 1 km, 1000 metros. 100 km vai dar 100 mil metros. Ora, em 1 hora tem quantos segundos? 1 hora tem 60 minutos, cada minuto 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600. Então, 1 hora vai ser 3.600 segundos. Pronto, eu fiz a conversão de metro para segundo sem precisar de fórmula. Eu corto os zeros aqui, ó. O que nós temos, na verdade, é 1000 dividido por 36. Fazendo essa continha, isso vai ser aproximadamente 27,8. Mas 27,8 o quê? Metros por segundo. Tá? Porque a gente converteu aqui para metro e aqui para segundo. Então, a velocidade é de aproximadamente 27,8 metros por segundo. Então, essa é a velocidade dele, a variação de velocidade. Bom, e quem vai ser a aceleração? A aceleração, usando essa fórmula que nós conhecemos, a aceleração média é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo.
A variação da velocidade, 100 km por hora, é o mesmo que 27,8 metros por segundo. Porque essa é a variação da velocidade, porque a velocidade inicial era zero, e essa é a velocidade final. Velocidade final menos a velocidade inicial dá isso aqui. E a variação do tempo levou 40 segundos. Então, observe que aqui está em segundo e aqui também está em segundo. O que nós fazemos é dividir 27,8 por 40 e o resultado vai ser em metros por segundo sobre segundo. Ó. O resultado vai ser em metros segundo ao mesmo que segundo ao quadrado. Tá? Ó, S vezes S ao quadrado. Por isso que a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. E agora é só fazer essa continha, 27,8 dividido por 40. E aí a gente vê que a aceleração média é de aproximadamente 0,7 metros por segundo ao quadrado. É essa aceleração média que esse veículo sofreu nesse trajeto aí do repouso até atingir 100 km por hora no intervalo de 40 segundos.